Bom dia, pessoal. Eu sou o Leonardo Rodrigues e junto com Renan Coelho, hoje eu irei apresentar o trabalho com o tema O Sistema Operacional Móvel. E seguindo o exemplo do nosso professor Jacinto, hoje eu trouxe uma frase do dia para vocês. E essa frase é nada mais de ninguém menos que Steve Jobs. E a frase diz assim: às vezes, quando você inova, você comete erros. É melhor admiti-los rapidamente e seguir em frente para melhorar suas outras inovações. A fotinha aí do Steve Jobs do lado com o seu iPhonezinho pequeno. E isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, essa frase. Ele já cometeu vários erros com o sistema iOS dele, mas ele admitiu os erros e foi melhorando. A empresa dele, a Apple, foi admitindo os erros e foi melhorando. E essa frase eu acho também que serve para nossa vida inteira. A gente não pode ficar lamentando nossos erros. A gente tem que aceitá-los, que a gente já cometeu, e seguir em frente em busca de melhora. Para começar, a gente trouxe uma pequena definição do que é sistema operacional móvel. E a definição é a seguinte: o sistema operacional móvel é o cérebro que controla o dispositivo, disponibilizando funcionalidades para o usuário que vão além de suas próprias. Então, a gente já trabalhou bem o que é esse conceito de sistema operacional, até o nome da nossa matéria desse semestre, do nosso professor Jacinto. E a gente adiciona no nosso tema de trabalho o móvel a esse conceito, sistema operacional móvel. E só pelo nome já dá para distinguir, porque o sistema operacional móvel já dá a entender que é de dispositivos que a gente tem maior facilidade de se locomover com eles. O nome móvel, maior facilidade de se locomover com eles. Um exemplo disso: eu não tenho facilidade de se mover com um desktop, mas já com celular, com tablet, eu tenho essa facilidade. Então acho que já o nome diz bastante sobre esse conceito. E nesse trabalho a gente vai estar falando de 3 sistemas móveis, sistemas operacionais móveis. E o primeiro que eu vou falar é o sistema Android. Acredito que todo mundo conheça esse sistema Android e é o mais usado no mundo atualmente, o sistema Android. O professor ele já falou muito isso em aula e acredito que muitos vão lembrar que o Android ele é um sistema operacional baseado em Linux. O Android ele usa o kernel Linux. E o que é kernel? Kernel é nada mais nada menos que a interface que faz a comunicação entre o software e o hardware em um computador, gerenciando, por exemplo, o uso da memória RAM e o processamento. Então, se você tem um celular Android aí, dá até para você conferir qual a versão do kernel Linux instalada nele. Um celular que tem Android, você consegue conferir indo na configuração do seu sistema. O Android, inicialmente, ele foi desenvolvido pela Android Incorporation. E aí a gente já dá para saber de onde veio o nome. Essa empresa, ela era uma empresa não muito conhecida e ela surgiu em meados de 2003. E nesse surgimento dela, o seu objetivo era que o sistema Android seria um sistema simples, funcional e que nele seria integrado vários instrumentos. A ideia era oferecer um sistema gratuito para todas as pessoas que quisessem ter acesso a ele e também ser simples aos desenvolvedores. E a Google olhou para essa empresa, olhou esse projeto e viu que tinha futuro. E em 2005 ela acabou adquirindo essa empresa, Android Incorporation. A Open Handset Alliance
teve uma extrema importância para o sistema Android. O que vem a ser essa Open Handset Alliance? Ela foi uma aliança de diversas empresas com a Google para uma criação de padrão de telefonia móvel em sistema aberto. Como seria isso? A ideia era liberar um código do Android com o código-fonte aberto, diferente das empresas concorrentes, que na época, como o sistema iOS, ele tinha o código-fonte fechado, não tinha o código-fonte aberto. E essa aliança envolvia diversas empresas importantes, como Samsung, Sony, HTC, T-Mobile, Sprint Nextel, Dell, Intel, Motorola, Qualcomm, várias empresas do mercado aí, de vários ramos do mercado. Então vocês podem ver que isso foi muito proveitoso para o Android, para o sistema Android. E em 22 de outubro de 2008 foi lançado oficialmente o primeiro Android comercial do mercado. E ele foi lançado rodando em um HTC Dream. E isso foi um marco para a história desse sistema Android. Eu só queria dar agora mais um enfoque só sobre umas pequenas diferenças entre o código-fonte aberto e um código-fonte fechado de um sistema operacional. Acho que uma grande diferença é que o código fechado você tem que ter uma licença de software, então é necessário pagar pelo código-fonte fechado. Enquanto o código-fonte aberto, ele é gratuito e ele é público. E algo que também é uma outra diferença é que o código fechado tem um suporte técnico e atualizações durante a vida útil desse produto. E o código-fonte aberto a gente consegue trabalhar em colaboração com os outros usuários para a gente conseguir melhorar esse serviço. Então a gente só não é um usuário desse código-fonte, a gente também pode se tornar um desenvolvedor desse código-fonte. Isso também pode até acarretar muito na segurança, porque no código-fonte fechado a gente tem que aceitar o que está dentro desse código-fonte, a gente não tem como adicionar nenhuma outra segurança. Já no código-fonte aberto, a gente pode inspecionar o nosso sistema operacional e pode até criar novos meios de segurança e criar recursos extras de segurança. E eu queria só relembrar que eu falei um pouquinho disso sobre os inventores, os criadores da empresa Android Inc. em 2003, que eles pensavam em um sistema operacional mais democrático, mais funcional. E a Google, ela manteve essa ideia junto com a Open Handset Alliance, tornando o sistema operacional com código-fonte aberto. Ela tornou um código-fonte mais democrático e funcional. Ela tornou um sistema operacional mais democrático e funcional. E outro reflexo desse sistema operacional mais democrático é que o Android ele tem uma enorme comunidade de desenvolvedores que criam aplicativos para aumentar a funcionalidade dos dispositivos. Então é muito mais fácil a gente desenvolver aplicativos para o sistema Android. Hoje em dia muita gente trabalha com isso. Muita gente trabalha programando para aplicativos para sistema Android. E isso é um ganha-pão de muita gente e é algo legal. Algo legal da gente ver. Porque é algo fácil e se a gente tiver vontade de aprender e a gente aprender a programar no sistema Android, é algo que pode trazer uma grande rentabilidade para a gente. Então a gente está vendo o mundo evoluir nesse aspecto. E como eu já tinha falado anteriormente, a gente teve o primeiro Android vendido em outubro de 2008. E no final de 2010, o Android já havia se tornado o sistema operacional móvel de smartphone líder mundial. Então vocês podem ver esse boom aí que o Android deu. Então acho que
a essência do Android é a democracia e a funcionalidade que os seus criadores lá em 2003 pensaram para ele. Eu acho que no mercado de smartphones, essa ideia, essa proposta que eles trouxeram desde o começo está funcionando muito bem. E eles estão conseguindo alavancar muitas vendas. Porque para um público mais pobre, carente, e esse pensamento que eles tiveram foi excelente. Porque deu acesso a muitas pessoas esse sistema operacional. Muitas pessoas que podiam não ter tanta condição de comprar um sistema operacional fechado por ser mais caro. E essa acessibilidade trouxe muitas vendas e muito lucro para a Google e para todas as outras empresas que participaram dessa aliança entre empresas, a Open Handset Alliance, que tornou possível o sistema Android ser o que é hoje. Acredito que a maioria da sala aqui pode ter um sistema Android, mas também a gente vai falar agora um pouquinho mais sobre os outros sistemas. E agora eu passo a minha palavra para o Renan. Bom dia, eu irei falar sobre o sistema operacional iOS, que é dentro do tema de sistemas operacionais móveis. Irei falar sobre sua criação, como ele teve seu sucesso e quais seus quesitos que possuem dentro desse sistema. O primeiro quesito é sobre a interface do iOS. Já logo de cara você percebe que ele é diferente dos demais, do Android e do Windows Phone, sendo uma interface mais limpa, que utiliza o conceito de manipulação direta, que utiliza gestos em multitoque, como deslizar o dedo, tocar na tela e o movimento de pinça, que ele é utilizado para ampliar ou reduzir a imagem. Basicamente, ele já tem várias funções diferentes do que possui no Android e no Windows Phone. Um quesito dentro da interface é os ícones. Na visão da Apple, eles devem manter apenas um foco de atenção. Eles devem ser quadrados, preenchidos, com cantos arredondados e sem aplicação de transparência no fundo. Já no Android, eles são seguidos de diretrizes que são mais flexíveis, porém é necessário respeitar o seu tamanho mínimo indicado no material de design. Sendo assim, o objetivo da Apple com sua interface é padronizar o design da plataforma. O iOS, como eu já havia falado, ele é um sistema operacional móvel. Ele foi desenvolvido e distribuído pela empresa da Apple. Originalmente, ele foi lançado em 2007 para o iPhone e o iPod Touch, e ele foi estendido para oferecer suporte a outros dispositivos da Apple, como por exemplo o iPad e Apple TV. O sistema operacional iOS, ele tem atualizações anuais. O sistema já está chegando já no iOS 15 para iPhone. A Apple sempre mostra prévias da nova interface do iPhone, como que ele vai ficar. E ao contrário do Windows Phone da Microsoft e do Android do Google, a Apple ela não licencia o iOS para instalação em hardware que não seja da Apple. Sendo assim, a Apple passa uma mensagem que você não consegue instalar esse sistema operacional em outro hardware que não seja da própria empresa. Então, se você quer ter esse sistema, só que você não quer ter da Apple, não é possível. Você vai ter que comprar algum aparelho da Apple para você usufruir desse sistema operacional. Como eu já havia falado, a interface do usuário ela é baseada no conceito de manipulação direta usando gestos multitoque. Como o sistema iOS ele é atualizado anualmente, vai tendo ajustes que vão melhorando a satisfação do usuário que mexe no sistema dia a dia. O iOS
ele é derivado do OS X, com o qual ele compartilha a base Darwin e, portanto, ele é um sistema operacional Unix. Mas o que é um sistema operacional Unix? Foi o primeiro sistema a introduzir conceitos muito importantes para o SOS, como suporte a muitos usuários, multitarefas e portabilidade. O iOS ele é a versão móvel da Apple, do sistema operacional OS X usado em computadores da Apple. Sendo assim, o iOS é a versão de celulares, smartphones que são usados em aparelhos móveis, e o OS X é usado em Macs, computadores MacBook, entre outros, que são computadores da Apple. A versão OS X, que é a versão em computadores, ele era um sistema operacional Unix baseado no Mac, que era um código-fonte do Unix BSD. Tendo uma visão geral do iOS, ele é bastante eficaz, ele traz suas atualizações anualmente para ter ajustes, que é bastante importante dentro de um sistema operacional. Tem suas funcionalidades que são simples, que é importante para o usuário que já entenda já logo direto. Tendo em vista assim, é um sistema bastante eficaz como o Android, mas tendo suas diferenças como o Android tem com o iOS e com o Windows Phone. Agora eu irei falar sobre o Windows Phone, que é o sistema da Microsoft. Eu irei falar quando ele se iniciou e quando ele se finalizou, porque não teve continuação esse sistema. O Windows Phone ele é um sistema operacional móvel que foi desenvolvido pela Microsoft. Ele foi um sucessor do Windows Mobile. Ele não é compatível com a plataforma anterior. Ele foi lançado pela Microsoft em 2010. Ele tinha a proposta de concorrer junto com a empresa da Apple e do Google, com seus sistemas operacionais sendo o Android e o iOS. Tendo seu lançamento em 2010 com o nome de Windows Phone 7, vários fabricantes de hardware, incluindo a HTC, Samsung, LG e a Nokia, eles desenvolveram dispositivos Windows Phone. O sistema da Microsoft ele tinha tudo para dar certo, mas infelizmente deu errado. Ele tinha uma interface que era bonita, entregava aquilo que o usuário pedia e era totalmente personalizável. Era rápido, mesmo com os aparelhos que tinham 500 MB de RAM, que naquela época era pouco, e ele oferecia uma grande integração com os populares serviços da Microsoft. Justo em fevereiro de 2011, a Nokia e a Microsoft anunciaram que o Windows Phone 7 ele seria o SO principal para todos os futuros smartphones Nokia, que a Nokia tinha uma divisão parceira na época que era 7,2 bilhões de dólares. Em fevereiro de 2011, o Windows Phone 7 ele recebeu uma grande atualização, 7.5 Mango. Ele adicionou recursos que estavam faltando no lançamento original, e a segunda geração do Windows Phone, que foi a 8, ela foi lançada em outubro de 2012. Como eu já havia falado, o Windows Phone 7 ele tinha um hardware de 512 MB, que era pouco para a época, mas era os que atendia os requisitos mínimos do sistema da Microsoft. O Windows Phone ele apresentava uma interface de usuário derivado da Metro UI, que é User Interface ou interface do usuário. Ela é uma linguagem de design criada pela Microsoft para ser utilizada no seu sistema operacional móvel. Elas são arquiteturas para a construção de mecanismos que proporcionam interação entre as pessoas e as
máquinas. Apesar de toda a luta que a Microsoft fez para deixar o Windows Phone no mercado e com a ajuda da Nokia que lançou diversos modelos, não adiantou o investimento de bilhões tentando manter vivo o sistema. Um do principal motivo que tenha sido a falta de recursos foi a falta de aplicativo, que o Android e o iOS eles já entregavam muitas opções de redes sociais, jogos, etc. Enquanto o Windows Phone ele sempre mantinha uma certa limitação e assim ele nunca atraía desenvolvedores para dentro da plataforma. O Windows Phone ele tinha inovações, mas infelizmente teve que ser barrados porque foi cancelado. A Microsoft não viu o futuro porque após investimentos de bilhões não teve aquele retorno que ela desejava. Sendo assim, esse sistema operacional ele sobreviveu por alguns anos, mas ele foi barrado por não trazer aquele objetivo que era satisfazer os usuários. Bom, esse foi o nosso trabalho de sistemas operacionais móveis. Aqui estão as referências de onde foram retiradas as informações. E esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção de todos.